Olá, está começando o Pauta Aberta dessa quinta-feira, 17 de junho. A partir de agora, você acompanha as informações do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques de hoje. As atividades religiosas são consideradas essenciais pela Prefeitura de Cascavel, no oeste do Paraná. O Ministério da Saúde distribui essa semana mais de 4 milhões de doses da Coronavac. Você vai ver que uma das dicas para ter um envelhecimento saudável é aprender uma língua estrangeira depois dos 60 anos. E na nossa coluna sobre gestão de pessoas, saiba como a empatia é importante no ambiente de trabalho. Fique aqui comigo que o Pauta Aberta está no ar. O prefeito de Cascavel, no oeste do Paraná, sanciona a lei que transforma atividades de igrejas e templos em essenciais. O repórter Murilo Cardoso tem mais informações. Aqui em Cascavel, o prefeito Leonaldo Paranhos aprovou a lei que transforma atividades religiosas em essenciais. A lei havia sido aprovada em maio na Câmara dos Deputados, mas agora está em efetividade aqui no município. O documento deixa claro que devem ser tomadas todas as medidas sanitárias necessárias e assim as igrejas e templos religiosos poderão se manter abertos e realizando atendimentos presenciais mesmo durante a pandemia. Na prática, a lei garante funcionamento de atividades mesmo em situação de calamidade pública, como aqui estamos vivendo no momento. O Poder Executivo tem o prazo de 90 dias para regulamentar a nova lei. Na Câmara dos Deputados também tramita um projeto de lei que tem por objetivo garantir as atividades religiosas como serviços essenciais. Porém, foram aprovados requerimentos e agora segue sendo analisado pela Comissão de Segurança Social e Família. Murilo Cardoso, de Cascavel. Além das vacinas da Pfizer, o Ministério da Saúde distribui também essa semana mais de 4 milhões de doses da Coronavac para dar continuidade à vacinação em todo o país. Chegou o dia do seu Ribamar. Aos 58 anos, ele tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19. É importante se vacinar? Com certeza, importante para a humanidade, o ser humano permanecer imune a alguma doença que venha a aparecer ou já está presente, né? Além do seu Ribamar, nesta quarta-feira, foi a vez do presidente da Caixa Econômica Federal, que tem 50 anos, e do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, de 58 anos, receberem a imunização em Brasília. A vacina foi aplicada pelo próprio ministro da Saúde. A gente combate tanto na questão da vacinação, quanto na questão social do auxílio emergencial e outros pagamentos e transferências sociais. Muitos profissionais de saúde espalhados pelo Brasil todo. É uma batalha grande, é uma batalha importante, é uma batalha que salva vidas todo dia. Nesta semana, mais vacinas estão chegando para reforçar o Programa Nacional de Imunização. São mais 4 milhões e 200 mil doses da Coronavac, produzida pelo Butantan, e mais 2 milhões e 400 mil doses da Pfizer. O governo trabalha também para a testagem em massa da população e para o retorno presencial das aulas na rede pública. Nós já estamos há muito tempo sem aulas e as crianças, os adolescentes, nas escolas, eles não recebem só educação, eles também têm a segurança alimentar, a questão da própria socialização, e temos que acelerar essa volta às aulas, independente da vacinação de professores. A vacina da Janssen contra a Covid-19, que vai ser aplicada com dose única, teve o prazo de validade ampliado pela Anvisa. O Ministério da Saúde espera para esta semana a chegada de 3 milhões de doses do imunizante. Com a decisão, o prazo de validade da vacina Janssen contra a Covid-19 passa de 3 para 4 meses e meio, sob condições de armazenamento de 2 a 8 graus Celsius. Com a ampliação, as vacinas da Janssen vão poder ser aplicadas até o começo de agosto. O Brasil deve receber nesta semana 3 milhões de doses. O imunizante é aplicado em dose única, o que significa que 3 milhões de pessoas irão completar o esquema vacinal com essa remessa. Algo muito importante foi a negociação que o Ministério da Saúde fez com a Janssen para o total de doses, das 38 milhões de doses, com desconto de 25%. Isso representa uma economia de 480 milhões de reais. E como feito com o imunizante da Pfizer, o ministro da Saúde também falou sobre a possibilidade de antecipação das doses negociadas junto à Moderna. É algo dinâmico. Todo dia a gente está aqui discutindo, buscando antecipações
de doses. Mas eu acredito que já há um entendimento geral que nós vamos vacinar a nossa população e, por fim, ao caráter pandêmico da doença. Ainda sobre vacinas, o Instituto Butantan entregou nesta segunda-feira mais 1 milhão de doses da Coronavac ao Programa Nacional de Imunizações. Uma pesquisa internacional coordenada no Brasil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro procura entender os impactos da pandemia na saúde mental. Participam 23 países e o Brasil é um dos destaques no nível de estresse relacionado à pandemia. Os resultados preliminares da pesquisa indicam que nós, brasileiros, estamos entre os mais estressados e ansiosos no cenário de pandemia. Os motivos são variados: baixo nível de empatia, grande desgaste emocional pessoal, sofrimento e aumento do individualismo. O estudo é organizado por cientistas da Universidade Estatal Russa de Ciências Humanas e aqui no Brasil é coordenado por pesquisadores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Os dados da primeira fase da pesquisa, chamada Adaptação Social em Estresse na Pandemia de Covid-19, um estudo transcultural, foram coletados ainda em 2020. Mais de 15 mil pessoas responderam a um questionário que trata de assuntos como ansiedade, estresse, suporte e comportamentos sociais e culturais. Os cientistas observaram que em países que oferecem mais suporte em saúde mental à população, há menos impacto do sofrimento psíquico provocado pela pandemia. Os países que pontuaram mais alto no coletivismo estão tendo uma melhor resposta ao estresse, porque encontraram saídas que são beneficiam o grupo, né? São da ordem do grupo, não só das características individuais, dos recursos individuais, mas como esses recursos podem ser somados para encontrar essa saída, e aí eles conseguem melhor resposta ao estresse e diminuição da ansiedade. Além de perguntas de identificação e nacionalidade, o formulário apresenta questionamentos sobre o relacionamento social, preocupações, angústias e ações de empatia e voluntariado dentro do cenário da pandemia. Agora, a pesquisa entra em uma nova fase que procura entender o impacto da vacinação na saúde mental. Os resultados do estudo podem ajudar a planejar políticas para aliviar o sofrimento das pessoas nesse momento de pandemia. Se tivermos uma atuação em termos de divulgação desse conhecimento, a gente pode ajudar as pessoas a encontrarem saídas mais efetivas a esse momento de crise. Segundo os especialistas, aprender uma língua estrangeira depois dos 60 anos pode ser um bom exercício para a mente e é uma atividade para garantir um envelhecimento saudável. Aprender um novo idioma depois dos 60 anos é possível? A Auralda prova que sim. I thanks for you for this moment. Então eu fui em busca da aprendizagem do inglês, por ser uma língua que me dá diversas possibilidades no atual momento da minha vida e me mantém, mais saudável mentalmente, uma vez que eu sou colocada em situações de estimular o meu cérebro a buscar novas aprendizagens, a me colocar diante do novo. Mas para isso, ela teve que procurar uma escola especializada em alunos com essa faixa etária, o que fez toda a diferença. A primeira questão é a motivação. Eles estão porque querem para si mesmos, não em busca de uma certificação, de uma qualificação profissional, ou porque alguém esteja mandando, faça esse curso. Então já começa aí diferente, a própria receptividade para o curso, para a ideia é completamente diferente. E aprender um novo idioma é só uma das formas de estimular o cérebro, que com o passar dos anos também envelhece. Primeiro a questão de concentração, As pessoas começam às vezes a se queixar que começam a ficar desatentas, não se lembram, de algumas coisas
mais próximas de eventos que aconteceram recentes, é uma das situações que começam a chamar a atenção. O Brasil tem mais de 32 milhões de idosos, grupo que aumentou 29,5% nos últimos anos e deve crescer ainda mais. Por isso, especialistas reforçam a importância de investir em atividades que garantam um envelhecimento saudável. Na própria televisão, assistir em casa um filme, né, que você pode colocar a outra língua ou a língua original do filme, por exemplo, italiano, né, e coloca a legenda em italiano. Na própria atividade de vida diária, né, a gente vai lá escovar os dentes, por exemplo. Você vai escovar os dentes, em vez de escovar os dentes com a mão direita, que é o teu habitual e automático, você nem pensa para fazer aquela ação, procura usar a mão esquerda. A gente pode aprender novas receitas também, fazer novos pratos, e isso também traz novas conexões. Já está mais que comprovado que mexer com o cérebro, né, aprender um segundo idioma, fazer palavras cruzadas, fazem uma poupança para a saúde, né, para o envelhecimento mais saudável, para a plasticidade do cérebro, para as sinapses, né? É muito importante manter-se ativo com um desafio. A Oralda garante que a nova atividade trouxe muitos benefícios. Em primeiro lugar, eu acho que a saúde mental, né, para você se manter ativo, né, num processo de aprendizagem, de interação. A autoestima, como eu disse, porque você sente pertencente àquele grupo, você é aceito, você é acolhido, você é ouvido, então isso é muito bom. E a autonomia. A idade não é um limitante e que sempre nós temos que buscar novos aprendizados, né? Eu posso ter 60, eu posso ter 70, eu posso ter 90, eu posso ter 100 anos, né? Sempre é momento de aprender. No Brasil, nascem por ano cerca de 30 mil bebês com cardiopatia congênita e 30% deles morrem antes de completar um ano. Para salvar mais vidas, o governo lança a campanha de alerta sobre o diagnóstico precoce da doença. A cardiopatia congênita é uma anormalidade que surge no coração do feto nas primeiras 8 semanas de gestação. Após o nascimento, alguns sintomas podem alertar o pediatra ou a mãe do bebê. Uma dificuldade de ganhar peso e de crescimento, dificuldade às mamadas, com cansaço ou uma respiração muito rápida. Os filhos de Janaína e Larissa nasceram com a doença e hoje têm uma vida normal. Existe solução para a maioria das cardiopatias congênitas, até para as mais críticas já há tratamento. O governo vem trabalhando para que as crianças com cardiopatia congênita recebam tratamento adequado, como ocorreu no caso de Guilherme. O meu guerreiro Gui, que está aqui super saudável. Aqui todo arrumadinho para ir para a escolinha, que já estuda. E uma campanha já foi lançada alertando para o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, por meio de exames de ultrassom, durante o pré-natal ou pelo teste do coraçãozinho, é muito importante. Caso seja identificado previamente, né, desde o começo, tem tratamento, às vezes, em alguns casos, logo depois do nascimento. Depois do intervalo, tem o nosso quadro sobre gestão de pessoas e você vai ver como a empatia é importante nas relações de trabalho. Eu volto em instantes. Estamos de volta com o Pauta Aberta desta quinta-feira. Hoje é 17 de junho. Eu agradeço a sua companhia e audiência nessa tarde. No Paquistão, as autoridades estão tomando medidas drásticas contra quem não quer se vacinar contra a Covid-19. A Malu Piccoli traz essa notícia. Olá, Malu. Preocupadas com a lentidão da vacinação contra o coronavírus no país, as autoridades do Paquistão decidiram tomar medidas drásticas, como bloquear o serviço de telefonia celular em 2 províncias e suspender os salários de alguns servidores do governo que não se vacinaram. Em um esforço para obrigar as pessoas a tomarem as doses, as autoridades locais de 2 províncias, Punjab e Sindh, anunciaram planos de bloquear o serviço de telefonia nos celulares dos moradores que recusarem a imunização. A data de quando esses bloqueios começarão a ser feitos ainda não foi divulgada. O Paquistão tem um histórico de desinformação sobre quaisquer vacinas que se mostraram seguras e eficazes contra várias doenças.
Um exemplo, a poliomielite. No país é comum os pais se recusarem a imunizar os seus filhos contra a polio, acreditando que a vacina é prejudicial e faz parte de uma conspiração americana para esterilizar as crianças. O mesmo tem acontecido com as vacinas contra a Covid-19, o que motivou então essa polêmica decisão do governo paquistanês. Hoje é dia do nosso quadro sobre gestão de pessoas e o consultor Paulo Roberto vai falar da importância da empatia nos ambientes de trabalho. Vamos ver. Olá, boa tarde a você que acompanha a programação da TV Evangelizar e especialmente aqui o programa Pauta Aberta. Vamos para a nossa dica de hoje de gestão de pessoas? Então vamos lá. Hoje eu gostaria de falar com você sobre um dos aspectos primordiais nas relações interpessoais no ambiente de trabalho, na família, entre os grupos onde as pessoas se reúnem, na escola, na faculdade, enfim, em qualquer lugar. Uma das habilidades mais importantes para o bom desenvolvimento das relações humanas é a empatia. Claro que empatia, todos nós temos uma ideia geral do que seja, não é? Quando a gente pergunta assim, o que é empatia? A pessoa responde, empatia é colocar-se no lugar do outro. Sim, é verdade, é isto mesmo. Porém, eu gostaria de ampliar um pouco mais essa questão com você que está assistindo aqui esse momento, né? Das nossas dicas de gestão de pessoas. Primeiro, a empatia pode ter 3 aspectos. Primeiro, a empatia cognitiva. O que é isto? É quando você tem consciência do sofrimento do outro. Ou seja, você consegue processar isso de forma inteligente, intelectual, através da sua mente, através da sua consciência, através da sua forma de pensar. Você consegue ter uma empatia cognitiva. Ou seja, você entende e reconhece a necessidade do outro. Muito bem. O segundo aspecto é o que nós chamamos de empatia emocional. De que maneira ela se manifesta? Bem, além de você ter consciência, conhecimento do sofrimento do outro, você sente em você mesmo a dor e a necessidade do outro. Ou seja, existe uma correspondência emocional. Por isso é uma empatia emocional, porque você se emociona sentindo, vivenciando a dor do seu próximo, a dor daquela pessoa, a necessidade do outro. Muito importante. Agora, o terceiro aspecto da empatia é o que a gente chama de preocupação empática. E o que é isto? Ora, além de eu ter consciência, conhecimento, entendimento sobre o sofrimento de alguém, além de eu me identificar, ter uma correspondência emocional, sentindo em mim o que o outro está sentindo, eu me mobilizo para ajudar aquele que precisa de mim. Esta é a preocupação empática. Esses 3 elementos devem caminhar juntos para que esta habilidade seja plenamente exercida nas relações interpessoais. Talvez você diria, bem, eu posso aplicar isso na minha atividade profissional? Sem dúvida que pode, não sei qual a sua atividade, mas tente projetar isso para a sua realidade no dia a dia, dentro do ambiente de trabalho, no setor da sua empresa. Veja algum colega que talvez você entenda e perceba que ele está com dificuldade para executar uma tarefa. Além disso, use a sua empatia emocional. Pense, e se eu estivesse ali no lugar dele, sem saber o que fazer? Então você está sentindo a necessidade do seu colega. E então use a preocupação empática, ou seja, mobilize-se e vá até este colega que precisa e pergunte: posso te ajudar? Em que eu posso te ajudar? Posso contribuir para que você consiga desenvolver bem o seu trabalho? Veja, a empatia é fundamental e gera um resultado muito bom, tornando o clima organizacional muito favorável para que todos trabalhem bem e produzam mais. Forte abraço, até o próximo encontro. Quase 23 bilhões de reais estão parados no banco e podem ser sacados por trabalhadores brasileiros. O dinheiro vem das cotas do PIS/PASEP, que podem ser sacadas até 2025.
Tem direito ao benefício quem trabalhou em empresas e órgãos públicos entre 1971 e 1988. E o saque pode ser feito na Caixa Econômica Federal. Confira as regras. Quem trabalhou até 4 de outubro de 1988 em uma empresa privada tem cota no PIS, assim como quem era servidor público tem pagamento no PASEP. Esse dinheiro não tem relação com o abono salarial do PIS-PASEP. Com a extinção desses dois fundos e a criação do FGTS, todo o dinheiro foi transferido para a Caixa Econômica, se ainda não foram sacados. Os valores variam de trabalhador para trabalhador e, por isso, é preciso checar na Caixa. Vá a uma agência e leve um documento oficial com foto. Se o trabalhador faleceu, os filhos podem sacar o dinheiro desde que apresentem a documentação necessária. Os pagamentos estão disponíveis para saque até 31 de maio de 2025. Depois dessa data, voltam para os cofres do governo. Você sabia que pode ser doador de sangue e também doador de medula? Quase 800 pessoas buscam por doadores de medula óssea no Brasil. Veja na reportagem. Há 3 anos, a Raquel recebeu o diagnóstico de leucemia mieloide. O transplante foi possível graças à doação de um homem de Piracicaba, no interior de São Paulo. Raquel, que passou por 5 quimioterapias, agora faz exames só para garantir que não vai ter mais nenhum problema. Para incentivar doações, ela fundou até um bloco de carnaval. Eu encontrei uma amiga de jornada que estava esperando um doador. Ela nomeou o bloco de Tamo no Osso, para conscientizar e informar de que a punção é no osso da bacia e não na coluna vertebral, como todo mundo acha e tem medo de ficar paraplégico e ter problemas maiores. Obrigado, doador, pelo bem que você fez. O Redome, que é o cadastro do SUS, tem o 3º maior registro de doadores de medula óssea do mundo e é o maior com financiamento exclusivamente público. Desde o início da pandemia, o número de cadastro de doadores de medula no Redome caiu 38%, mas a integridade no cadastro de mais de 5 milhões de doadores não foi afetada com a redução. Normalmente, o doador ideal de medula óssea é um irmão compatível com o paciente, mas essa é a realidade de apenas 25% das famílias no Brasil. 75% das pessoas que esperam na fila precisam de um doador dos registros voluntários. Hoje, cerca de 780 pacientes buscam um doador compatível. Quanto mais doadores com cadastro atualizado, maiores as chances para viabilizar o transplante. Em 2019, foram realizados 411 transplantes de pessoas não aparentadas. Em 2020, foram 279 cirurgias e neste ano, até fevereiro, foram apenas 38, uma redução que já era esperada com a pandemia. Quando a gente teve o impacto da pandemia em muitas atividades, o Redome continuou funcionando, porque os pacientes não podem esperar. E aí a gente realizou doações, realizou coleta ao longo de todo o ano, porque a gente tinha essa rede funcionando e principalmente porque os doadores entenderam a necessidade de continuar doando ao longo da pandemia. Confira agora como está o tempo nessa quinta-feira em todo o Brasil. Áreas de instabilidade que são muito comuns nesta época do ano mantêm a chuva nas áreas mais ao norte do Brasil. Ao mesmo tempo, tem uma frente fria bem fraca avançando pela costa do sul e do sudeste do país. A quinta-feira promete ainda céu carregado, especialmente entre o noroeste do Amazonas e o estado de Roraima. E toda essa chuva ainda mantém alto o nível dos rios da região. O nordeste do Brasil recebe chuva ao longo de toda a sua costa, especialmente na faixa leste, desde Sergipe até o leste de Pernambuco. E a quinta-feira também vai ser um dia bem molhado e com chuva a qualquer hora entre o leste de Santa Catarina, Paraná e faixa leste da região sudeste. Toda essa chuva poderá atrapalhar as atividades nos portos de Paranaguá e também no Porto de Santos. E tem chuva para as áreas mais ao sul de Mato Grosso do Sul por causa de áreas de instabilidade. Agora, o centro do Brasil segue com tempo seco e isso mantém em alerta o risco de queimadas, especialmente no oeste de Minas, Triângulo Mineiro, Goiás, Mato Grosso, Tocantins e áreas do interior do nordeste do Brasil. Quanto à temperatura, a quinta-feira terá mínima de 8 graus em Porto Alegre e a máxima não vai passar dos 14, mesmo que o sol apareça. Já em Manaus, mesmo com a possibilidade de chuva, a temperatura máxima alcança os 32 graus.
Pauta Aberta desta quinta-feira está terminando. Nós temos um novo encontro amanhã, logo depois do Vida em Foco. Até lá!